E Pedro escreve aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, é o que nós iremos ler agora. Até os internautas, você que está nos assistindo, quiser pegar a sua Bíblia, para juntos estarmos fazendo uma explanação através do Espírito Santo. A palavra diz, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Olha aonde a palavra de Deus é capaz de chegar, no mais profundo do nosso espírito. A palavra de Deus, quando fala que é uma espada de dois gumes, é uma espada que corta quando vai para lá, é a espada que corta quando volta. Ela corta em todas as direções. A palavra de Deus, ela declara, ela diz o estado espiritual que nós nos encontramos agora. É a palavra. Por isso que nós, como igreja do Senhor, não abandone a palavra. Não pegue a Bíblia e deixa lá pelos cantos na sua casa, empoeirada. Tem crente que só pega a Bíblia quando vem para a igreja. Chegou em casa da igreja, coloca a Bíblia lá fechada, só vai pegar quando no próximo culto. O risco de um crente que não lê Bíblia é o risco dele estar enfraquecidos, fraco espiritualmente, desarmado para enfrentar os inimigos. E nunca esqueça que todos os instantes nós estamos enfrentando inimigos invisíveis. Inimigo invisível utiliza armamentos invisíveis. E ele sabe, amada igreja, que a força humana é inútil para a força dele espirituais. E a luta dele, como ele é um adversário invisível nosso, ele tenta nos trazer, levar a gente, levar o ser humano para os campos de batalha, exatamente no campo físico. Por quê? Porque no campo físico não tem crente que consiga vencer esses inimigos. Eu tenho sempre batido na tecla. O nosso ringue, a nossa arena de luta, não é o físico. Não caia nessa do diabo. O livro de João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele é a própria mentira. Não tente ir para o ringue, para a arena de luta no físico. Porque todas as pessoas que vai lutar no físico, as forças humanas, ela é incapaz de vencer as forças dos nossos inimigos invisíveis. Estou compreendendo? Nós perdemos muito tempo na vida. Perdemos parte da nossa vida. Marido lutando com esposa. Esposa lutando com o marido. Pais lutando com os filhos. Filhos lutando com os pais. Vizinhos com vizinhos. Colegas com colegas. Quanto tempo perdemos em nossa vida
lutando dentro desse ringue físico. Por que, igreja? Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo agora, que está compreendendo a mensagem de Deus. A tua luta não é com as pessoas. Não faça isso. Não faz isso. A nossa luta é com nossos inimigos invisíveis. E como vencê-los? Nós só conseguimos vencer quando nós estamos fortalecidos com a palavra de Deus. É a única arma que Satanás se treme. É a única arma que destrói Satanás, é a palavra de Deus. Não existe arma biológica, química. Não existe ogivas nucleares para destruir apenas um desses anjos que foram expulsos dos céus. Olha que foi a terça parte. Apocalipse 12:4 diz que com uma cauda ele arrastou a terça parte. A terça parte da população celestial, dos anjos. A mente humana ela é muito limitada para entender os números da quantidade desses anjos que foram expulsos, que estão atuando no globo terrestre. Você pega um deles, todas as ogivas nucleares sequer não tem potência e poder de fogo para vencer um demônio. Imagine a força humana. Porque a única arma que ele teme, que ele cai, é a palavra de Deus. E quem é a palavra? Deus. No livro de João, capítulo 1, me parece, versículo 16, a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o Verbo se fez carne? Por que Deus se fez carne e habitou entre nós? Porque Deus, quando fez o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Eis uma das razões por que Satanás odeia tanto o homem. Por que o diabo odeia tanto uma pessoa que foi gerada pelo Espírito Santo? Uma pessoa que foi gerada pelo Espírito Santo, essa pessoa é a imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem maldade. O homem foi introduzido neste mundo, amada igreja, parecido com Deus. De todas as obras feitas pela mão do nosso Pai Criador, a obra mais perfeita foi nossa. E quando ele criou o homem, não havia na terra tempestades, terremotos, desgraças, enfermidades, doença, ódio, mágoa. Não havia. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o homem, pela sua escolha, mergulhado na desobediência, o que foi que ele fez? O direito da vida que estava sobre ele, o poder da vida que estava sobre o homem, porque não tinha morte, aquilo que Deus otorgou para o homem, aquela chave da vitória que estava na mão do homem, o que foi que ele fez?
ele entregou de mão beijada a Satanás. Ele entregou os nossos direitos para Satanás. O diabo, com essa chave na mão dele, ele perpetuou, desde lá da formação do homem, que ele vamos obedecer, até a descida de Cristo sobre o inferno lá. O que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu? Entre a morte de Cristo e a ressurreição. O que aconteceu entre esses 3 dias? Esses 3 dias. Vamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie na sua palavra, para que possamos absorver a palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta, é a palavra do Senhor, amada igreja, que nos sustenta. Crentes que está fincado as suas raízes na palavra de Deus, é como o Salmo 1 diz: a árvore plantada à beira do riacho. Olha para aí. As suas folhas não murcham. Vem o sol, mas elas permanecem firmes. Elas permanecem saudáveis. As suas folhas, ela está sempre verde. Ela sobressai. Quando você vê uma árvore na beira de um riacho, as suas raízes vai lá embaixo e pega água. Ela sempre é destaque. Crente que está na palavra de Deus, que a sua fé está baseada na palavra de Deus, é diferente, igreja. Vamos para 1 Pedro 3,8. Diz assim: a palavra do Senhor. 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pedro sabe o que está escrevendo. Pedro conhecia muito bem Jesus em carne, como Pedro também conheceu Jesus espiritual. A parte espiritual 100% de Jesus. E ele diz que Jesus morreu quantas vezes na cruz? Uma. Jesus não morreu 2 vezes, 3 vezes. Ele morreu uma só vez. E Pedro escreve aqui que ele morreu uma vez pelos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quantas vezes? Uma vez. Observe que aqui tem revelação de Deus. Ainda no mesmo versículo. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne. Para os judeus, eles mataram Jesus. Porque era tudo que eles queriam. Pendurar Jesus na cruz. E Pedro diz que na verdade ele foi mortificado na carne. Isso quer dizer,
Jesus, a parte física de Jesus, morreu. Mas a parte espiritual de Jesus não morreu. O que foi para a cruz? A carne. Quem levou a chicotada? Foi a parte espiritual de Cristo ou a parte física, a carne? A carne. A carne levou chicotadas. A carne foi cravada. A carne foi pendurada. Para os judeus, Jesus estava morto. Para Satanás, Jesus estava morto. Mas o que morreu foi a parte física de Jesus. A parte espiritual não morreu. Por que, igreja? Por que Jesus morreu na carne? Essa carne representava que era a nossa carne que tinha que ir para a cruz. Era a minha carne, a tua carne, que tinha que ir para a cruz. A carne de Jesus representava a gente. E ele foi no nosso lugar, irmão. Ele foi no nosso lugar. Porque Jesus, ele morreu na carne. Morreu para o homem. Pelo homem. Para que o homem fosse salvo por ele. Para Jesus, morreu. Para Satanás, estava em festa. Matamos o Filho de Cristo. O que pode ter acontecido entre o corpo de Cristo lá no madeiro, até o momento que ele ressuscitou, até o momento que o corpo foi para o túmulo? O que aconteceu nesses 3 dias? Para onde Jesus foi? Onde ele estava? Porque aqui no mundo físico, o corpo dele estava pendurado. Mas Jesus não morreu. O que morreu foi a parte física do Senhor. Porque Deus não tem sangue. Deus não tem corpo físico. Deus, ele é espiritual. E ele só se fez carne para representar a nossa carne. Porque a nossa carne tinha que ir para a cruz. E o amor de Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para morrer em nosso lugar, igreja. Vocês têm noção o que é a cruz? O que é a morte de cruz? Vocês têm noção o que é a morte de cruz? A morte classificada como a morte das mortes, a morte horrenda, que nenhum ser humano suportaria ir para a cruz. Você tem noção o que é você ir para a cruz? Mas a carne de Jesus, ele foi moída no nosso lugar. A dor que ele sentiu, amada igreja, desde o Getsemane até a cruz, vocês não têm ideia, nesse intervalo de tempo, o quanto foi doloroso para o corpo de Cristo, a carne dele. O que provavelmente aconteceu no mundo espiritual quando mataram o corpo de Jesus? Para onde foi Jesus? Para onde foi Jesus?
Vamos no versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em... Quer dizer, ele foi pregar para quem? Ele foi pregar aonde? Ele foi pregar onde? O corpo estava lá, no madeiro. Tiraram e botaram no túmulo. Passa-se 3 dias. Exatamente esses 3 dias, a palavra diz que ele teve no seio, no centro da terra, nas partes mais profundas. Ele foi ao ar do inferno. Pregar para os espíritos. Jesus não foi pregar para os demônios, porque eles não tem mais como se arrepender. Desde o momento que eles se rebelaram contra Deus, eles já receberam a sua punição eterna. Não existe mais a menor possibilidade de Satanás se arrepender. Mas ele foi pregar para quem, pastor? Pregar aos espíritos. Não é assim que ele está falando? E no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se esperava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Toda uma geração antes de Noé, pós-dilúvio, só 8 pessoas se salvaram. E a alma daqueles, de todos que morreram afogados, estava onde? No Hades. A misericórdia de Deus é tão grande que Jesus foi pregar para aqueles espíritos, dando condição a eles de arrependimento. Aqueles que se arrependeu pela pregação de Cristo está salvo, e aqueles que rejeitaram. Igreja, eu fico imaginando quando Jesus chega lá no inferno. Os demônios começam a ver Jesus, achando que tinha matado Jesus, porque todo o tempo dele foi enfrentar o corpo de Jesus. E Jesus, ele foi lá no inferno. Imagina Lúcifer. A palavra diz, a igreja lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, e no livro de Isaías, capítulo 14, que ele era estrela da manhã. Por isso chama-se Lúcifer, cheio de luz. Mas em Apocalipse, o Senhor se apresenta como a estrela da manhã. Aqueles anjos, ele era uma estrela da manhã. Mas eles se rebelaram contra o Senhor. Ele não é mais estrela, ele é trevas. A estrela da manhã é Jesus. Imagina quando lá no inferno os demônios começam a ver Jesus, achando que tinha matado Jesus. Jesus usa o próprio corpo físico para bater como uma luva em Satanás do corpo. Ele achou que venceu Jesus na cruz. Por isso que lá no livro de Salmo capítulo 22, a Bíblia diz que os touros de Bazar rodeava a cruz, Jesus. Vocês entendem, igreja, por que a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, o dia se transformou em trevas? Estava acontecendo um fenômeno espiritual. Jesus estava lá pregando para aqueles cativos. Isaías, capítulo 55 fala, 61,
que Jesus foi lá, no cativo, lá no cativeiro, pegar os que estavam cativos e levar com ele. Mateus 27, no dia que Jesus ele dá um brado na cruz, a palavra diz que os corpos que estavam no cemitério, enterrados, os túmulos se abriram, os corpos dos que estavam mortos reviveram, ressuscitaram. O poder da ressurreição do Senhor levou com ele, igreja, para o seio de Abraão, todos da lei. Por isso que um dia nós iremos também ressuscitar. Por isso que a Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Quem disse que a morte vai nos matar, igreja? Quem diz que nós iremos morrer, igreja? Nós recebemos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós temos o Espírito da vida dentro de nós. O corpo morre, mas a morte não pode nos matar. Compreende, igreja? Satanás, ele odeia o ser humano, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Satanás achava que, matando Jesus, ele assumiria a posição dele, que ele iria perpetualmente, eternamente, reinar com a morte. Ele esqueceu. Imagina quando Jesus entra no inferno. Esse demônio olha para Jesus. Esse daí nós não matamos ele. A gente não matou ele. Não sabíamos que ele ia ressuscitar. Imagine que todos os demônios, amada igreja, foram em cima de Jesus. Mas o poder do Senhor é poder soberano. Ele pisa na cabeça de Satanás. E ele toma a chave que tinha sido entregue a ele no jardim do Éden. Jesus nos deu vitória. Ele morreu na cruz, amada igreja, e nos deu a vitória. Quando Jesus vai lá, prega os espíritos em prisão. Quando o livro de Isaías 61 diz que ele foi lá no cativeiro e levou cativo o que estava no cativeiro com ele. Ele foi lá nos céus e deixou lá as almas, os filhos da promessa. Igreja, quando Jesus dá o brado na cruz, Mateus capítulo 27, 46, Jesus dá um brado e diz: Lama, lama, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? No corpo de Jesus estava indo todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados. Estava sobre o corpo do nosso Senhor na cruz. Diz a Bíblia que Ele levou, Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Ele levou. Ele não deixou conosco, Ele levou, igreja. Ele levou na cruz. Por quê? A igreja nos dias de hoje tem dificuldade de compreender que Jesus levou as dores e enfermidades. O corpo de Jesus está lá na pedra. 3 dias se passa. Jesus estava em batalha nesses 3 dias. E o mesmo Espírito Santo
que gerou Jesus no ventre de Maria, foi o mesmo Espírito Santo que trouxe Jesus de volta para o seu corpo, deu vida ao corpo de Jesus, ressuscitou, vitalizou aquele corpo, igreja. O mesmo Espírito que entrou no corpo de Jesus, o próprio Deus, Ele está conosco, Ele entrou dentro de nós, porque fomos gerados. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Nós não viemos de um só nascimento biológico. Além do nascimento biológico, nós tivemos um outro nascimento, o nascimento espiritual. Um dia estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. O Senhor nos restaurou, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos implantou o Espírito de vida dentro de nós. Eu tenho o Espírito de vida dentro de mim. O Espírito de vida vitaliza o meu corpo. O Senhor levou as minhas dores, o Senhor levou o meu sofrimento, a minha angústia, os meus pecados, o Senhor levou, Ele levou. Por isso que agora, igreja, a nossa visão espiritual estar além do físico. A vida é eterna, implantada dentro de nós, é superior à cura. O Senhor já nos deu a cura. O Senhor já nos deu a cura na cruz. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra em Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e nos sarou. É o que diz, amada igreja, em 2 Pedro capítulo 24, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É o que diz Isaías 53, 4 e 5, que pela pisadura também fomos sarados. O Senhor nos sarou, nos curou, nos libertou. Por isso que Deus, Ele não vê a sua igreja doente. Mas por que estou, pastor? Por que estou, pastor? Estamos no físico, mas no espiritual não, igreja. Por isso que nós, pela fé, nos sentimos curados espiritualmente. E aí nós combatemos o físico, dizendo: não, esta doença é mentira, eu não estou com essa doença, o meu corpo está vitalizado, eu dou vida às minhas células, eu dou vida ao meu corpo. Jesus morreu na cruz por mim, Jesus levou a minha enfermidade. E é assim que a igreja de Deus tem que caminhar. E está doendo, e está sentindo, mas é o físico. Mas lá no espírito nós estamos dizendo: eu não aceito, o meu Senhor levou, sai de mim, eu te expulso enfermidade, eu te expulso cisto, eu te expulso câncer, eu te expulso Covid-19. Meu corpo está vitalizado com o Espírito do Senhor. É assim que nós temos que nos proceder. Se assim não for, apenas nós falarmos para Deus: Deus, o Senhor diz que levou e porque eu estou. É aonde entra o pai da mentira, dizendo: está vendo, crente? Está vendo, Lígia? O seu Deus disse que te curou desse problema de coluna e você está. E lá no subconsciente, se não tivermos cuidado, a gente está afirmando com Satanás: é mesmo, demônio, eu estou doente. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra me diz: sem fé eu não posso agradar a Deus. A palavra diz lá em Hebreus 11, 6, né? Sem fé eu não posso, e nós não podemos agradar a Deus se não for pela fé. Porque quando Deus olha para o nosso físico, Ele vê o nosso físico curado. Pastor, se Deus olha para o físico dos seus servos e vê curado, porque antes de Ele olhar para o nosso físico, Deus olha para a cruz que está vazia.
Que dificuldade de compreender a palavra de Deus. Porque é muito mais fácil dizer que está doente. É muito mais fácil dizer que a vida está ruim, que eu não consigo, que eu não vou vencer, que as portas se fecharam. É muito mais fácil, porque muitos treinaram a sua mente no longo dos seus anos. A mente está no automático, só para te informar e lhe dar indicativo que você não vai conseguir, que você está doente, que a palavra de Deus é mentira. E é aquilo que nós pensamos. Aí nós afetamos o nosso corpo, e não só o corpo, como o sistema imunológico. Jesus, Ele morreu na cruz por nós. Ou nós nos agarramos na palavra de Deus, ou vamos carregar dentro de nós a dúvida o tempo todo. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas a convicção daquilo que nós não vemos. E tudo que nós precisamos é treinar diariamente a sair do mundo físico e compreender que nós somos um ser espiritual e lutar no espírito. Porque vai ter momento que não vai ter ninguém do teu lado. Não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter pastor, não vai ter ninguém. É você e Deus. Compreende, igreja? Treine a tua mente. Desliga a tua mente de tudo que é dúvida. Foca, e o nosso foco é a palavra de Deus. Como eu vou morrer, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que a minha alma vai para o céu. Essa é a garantia que eu tenho dentro de mim, e a maior esperança que eu tenho dentro de mim. Que se meu corpo físico tombar, eu estou partindo para a glória com Cristo. Não tem demônio, não tem inferno, não tem espírito da dúvida que consiga colocar dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação. Porque temos que crer que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não deixe Satanás dominar a tua mente e colocar dúvida na tua cabeça. Porque o que mais ele fez naquele ataque sobre Jesus no deserto era colocar dúvida na cabeça de Jesus. Quando Pedro escreve que o Senhor, ele foi mortificado e vivificado no seu espírito, amado igreja, que antes de Jesus, a carne dele morrer, Jesus estava vivo. A parte espiritual estava viva e nunca morreu. Foi o físico. Por isso que os judeus entenderam que mataram Jesus. Por isso que o diabo entendeu que Jesus estava morto. E eles esqueceram que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi lá, na parte mais baixa, lá no Hades, lá, no inferno. Pisou na cabeça do diabo, tomou a chave. E essa chave da vitória nos entregou, igreja. Por isso que nós somos autoridade sobre as trevas. Nós somos autoridade sobre os demônios. Que bom, amados. O chefe dos demônios já são derrotados, natos. Eles já são derrotados. O Senhor derrotou ele. O Senhor nos capacitou, nos entregou a chave da vitória, amada igreja. E ele é um derrotado da nossa vida. Acabou, igreja. A gente aniquilou Satanás, não adianta. Nós temos uma vida eterna, nós temos o Espírito do Senhor. Acabou. Se veja sempre que você é autoridade sobre os demônios. Ele não tem poder com aqueles que nasceu do Espírito Santo.
Ele sabe. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, 1 João capítulo 5, 19, diz assim: sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O diabo tem poder limitado na vida daqueles que é do mundo, mas daquele que nasceu de Deus, ele sabe que quando um crente que tem a presença de Deus, ele tem que bater continência para o crente passar. Nós somos autoridade sobre as trevas. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Quando você abre a tua boca e diz: Satanás, sai da minha casa, ele tem que sair. Sai do meu filho, ele tem que sair. Você é autoridade. Use a autoridade que Deus te deu. Nós somos autoridade sobre as trevas. Ai, se a igreja toda compreendesse isso. Ai, se os crentes compreendessem isso. Não estaria chorando pelos cantos, se lamentando pelos cantos, se fazendo de coitadinhos para chamar a atenção de Deus. Assuma o controle. Assuma a tua fé na palavra. Independente das lutas que virão, porque Deus permite que as lutas surjam. As lutas têm que surgir na vida de um crente, para o que o Senhor faça com que nós sejamos testados e aprovados. O Senhor sabe que quando não vier luta na vida de seus servos, Ele acaba se acomodando. E Deus permite as lutas para que possamos nos levantar espiritualmente e confiar nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Mesmo no meio dessa pandemia, dessa catástrofe que está aí, não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe a sua fé abalada. Porque o Senhor, Ele já nos deu a vitória. Não temas. Não temas, amado Cristo. Confia no Senhor. Esse Deus que nos resgatou é o Deus que está conosco 24 horas. Ele está vendo esta pandemia, Ele está vendo esse sofrimento, Ele está vendo crentes morrendo, Ele está vendo tudo isso. Deus está sob o controle de tudo. E se Ele quiser que a gente vá nesse Covid, quem é que vai impedir? A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? A nossa vida está na mão de Deus. Ele faz com a nossa vida aquilo que Ele quiser, igreja. Se Ele quiser levar amanhã, amém, graças a Deus. Por quê? Por que ficar com medo? Por que ficar tremendo na base? Vocês não creem que a tua vida está na mão do Senhor? Vocês não creem que a tua vida está na mão do Senhor? E por que ficar com medo? Confia nele. Ele é o autor da nossa vida. Queira você ou não, vamos ter que partir uma hora dessa terra. Eu não sei quando, como. Eu só sei de uma coisa: que a minha vida está na mão do Senhor. Mas pastor, pode vir a luta que for, mas eu só tenho uma convicção: que minha vida está na mão do Senhor. Mas pastor, se eu estiver doente, morrendo ali, eu posso não falar, mas minha mente vai falar. A minha vida está com o Senhor. Ele faz da minha vida o que Ele bem entender e quiser. Ele é o controle, Ele quem controla. Por quê, pastor? Porque a minha vida eu entreguei a Ele, eu me rendi a Ele. Está disposta na mão dEle, e Ele faz o que Ele quiser. Como é bom entregar a vida a Cristo. Como é bom andar na presença de Deus. Como é bom trabalhar para Deus. Como é bom se envolver com Deus. Como é bom andar com Deus. Como é bom conversar com Deus. Como é bom ser amigo de Deus. Você vai temer a quê, igreja? Que a sua vida tem Deus dentro de você. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu
sou Deus. Acabou. Porque senão, igreja, se perder a fé na palavra de Deus, a confiança, vai ficar com muitos crentes. A pressão sobe, a pressão baixa, tem que ir psicólogo, tem que ir psiquiatra, tem que tomar remédio controlado. A vida vai estar um inferno. A alma não tem paz. A vida não tem paz. Porque o espírito da pessoa não descansou no Espírito Santo. Aprenda a descansar. A tua vida você entregou. Não entregou a Deus? De fato e verdade. Mas não se lançou 100%. Que decisão maravilhosa. Que bom que você entregou 100% da tua vida. E agora deixa Ele fazer com a tua vida aquilo que Ele quer. A obra não é do homem, a obra é do Espírito Santo. Eu coloquei minha vida dentro do Espírito Santo. É Ele que vai me conduzir. Então, Ele conduzindo o meu espírito, amada igreja, vai ter paz no Espírito Santo. Porque não é eu que estou fazendo a obra, é o Espírito Santo que está interagindo no meu espírito para fazer a obra de Deus. Estamos aqui vivendo nessa terra, é porque o Espírito Santo ainda tem projeto em nossa vida. Então, independente das lutas que vier pela frente, ficam tranquilos. Amém? Deus abençoe, que Deus guarde a tua vida. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Eu agradeço a todos vocês que saíram de suas casas para vir hoje ao estudo bíblico, para aprender mais a palavra do Senhor. Da porta para fora, às vezes bate a dúvida. Não deixe a dúvida adentrar no teu espírito. Tranque isso na sua mente. Carregue a convicção que a sua vida é de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado também aos internautas. Muito obrigado por você estar nos acompanhando através do Instagram. E vou agradecer a Deus em nome de Jesus. Temos que agradar a Deus. Pai querido amado, esta é a única esperança da tua igreja de um dia morar com o Senhor na glória. Essa é a convicção de uma igreja salva, de uma igreja convicta com o Senhor. Se nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, então é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz. O que mais eu quero, Senhor, é a minha vida com o Senhor, é procurar a cada dia viver uma vida de santificação para o Senhor. O que eu não quero, Senhor, é estar em aliança com esse mundo, porque eu deixei esse mundo, Senhor, e fui resgatado pelo Senhor. Pai querido e amado, neste momento eu agradeço o Senhor por todos que estão aqui presentes, por esses que estão nos assistindo. Senhor, derrame bênção para aqueles que estão se recuperando do Covid, para aqueles que estão entubados, por aqueles que estão hospitalizados. Pai, que as suas mãos sejam estendidas agora, que haja uma intervenção divina na vida dessas pessoas. Desde já, te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Votem em paz, em nome de Jesus.